sou Márcia Nóbrega e este é o programa Personalidades. Hoje estamos recebendo um político bem experiente, que está iniciando seu 4º mandato na Câmara Municipal de Angra dos Reis, tendo sido o vereador mais votado na história do município, com 4.131 votos. Estamos falando do vereador do PMDB, Carlinhos Sant'Antônio, também conhecido como Batalhador. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigada por sua presença. Olá, bom, eu que agradeço, Márcia, de estar sendo convidado aqui para participar desse programa que hora está entrando no ar, né, através da TV Câmara. Eu que agradeço. Vereador, o senhor vem de uma família humilde, começou a trabalhar muito cedo, desde criança, né? Como foi a sua infância? Que lembranças o senhor traz dela? Pode contar pra gente. Eu trago boas lembranças, né? Mesmo sendo de uma família humilde, sempre fui uma pessoa que batalhei, trabalhei para adquirir meu sustento, né? Para ajudar minha família desde pequeno. E são boas lembranças que eu tenho na vida. Pouco brinquei, mas com muita dignidade sempre trabalhei. E o que levou o senhor assim, a assumir um compromisso com o município, assim, entrando para a vida política? Essa é uma história até muito legal, né? A gente sempre teve uma relação de comunidade, com a comunidade, né? A gente sempre foi, me coloco como sempre uma pessoa ligada ao povão, sempre fui. Isso foi até interessante, numa época quando a gente morava no Morro de Santo Antônio, e lá tínhamos a escola de samba, o Grêmio Recreativo Unido de Santo Antônio, que estava parado já há algum tempo. Então, naquela época, o Honório, Zaia, o pessoal, a gente tinha uma relação muito efetiva com a comunidade e buscamos, de repente, os nossos bares, fizemos algumas reuniões e buscamos a colocar a escola de novo de samba na rua. E aí começamos a trabalhar, tinha alguns amigos, empresários, ricos, né, que contribuíram financeiramente naquela época para que a gente pudesse voltar novamente à escola na rua, né? Tinha um carnavalesco Cirilo, que era o dono da boutique, um cara do Rio de Janeiro, que era carnavalesco lá, e veio, nos deu apoio, eu convidei ele, veio, participamos e começamos. E começamos a interagir, né? E daí veio o pessoal me buscando para mim ser um representante da comunidade, sair vereador, né? E eu acabando, de repente até não queria não, mas de repente pegou, na época do Rezec também, um parceiro, um amigo, um grande prefeito na nossa cidade, e aí conseguiram fazer com que eu saísse candidato. Fiz uma campanha sem experiência, sem noção do que seria uma campanha naquela época, né? E a gente foi, mesmo assim ainda fui o 4º mais votado do meu partido, o PMDB. Na época se elegeram Pedro Miguel, Carlindo Gomes e Ricardo da Fonseca. E eu fui o 4º suplente, né? O 4º mais votado, digamos, do partido. E aí fiquei, de repente até não sairia mais candidato. Aí cismei novamente, me chamaram, me buscaram. Eu até na primeira praticamente não fiz campanha, né? Certo. Então só pelo conhecimento que a gente tinha no município inteiro. E aí de repente começamos a ideia de buscar novamente para mim sair candidato. Mais uma vez saí candidato. Também não me elegi, mas tive uma votação legal. Porque eu sou muito ruim de pedir voto, de sair às ruas a pedir o voto. A gente sempre interagiu bem com a comunidade, mas eu sou ruim disso. Sou até hoje ruim de pedir o voto. E com isso está indo para o seu 4º mandato. O 4º mandato. Aí, posteriormente, até quando o Rezec buscou a reeleição e nós perdemos a eleição, eu, Rezec, Silvio Cancelo e o famoso amigo Chico Urna. Estavam lá numa reunião no final da eleição. E aí, de repente, eu cismei. Falei, então agora, na terceira vez, eu vou sair candidato e vou me eleger vereador. E assim foi feito. Se não me falha a memória, na época, eu fui o 5º mais votado do município, naquela oportunidade, onde me elegi no primeiro mandato, que foi em 96, na eleição de 1996. E aí veio a história. E fiz o 2º mandato, fui o vereador mais votado da história de Angra dos Reis, com 4.131 votos. Né? Posteriormente, vim a estar candidato a deputado estadual, também não consegui andar dentro da minha cidade, da minha comunidade, mas chegamos aí próximo na casa de quase de 20 mil votos. Aproveitando o gancho, qual a lição que o senhor teve desse tempo todo? 4º mandato, uma tentativa de eleição para deputado estadual? Eu achei que naquela eleição, como me buscaram, né, para mim estaria representando melhor a minha comunidade e a minha cidade quanto deputado.
porque eu acho que a cidade precisa de um representante de fato de direito, junto ao governo do Estado, que possa estar buscando as benfeitorias para a cidade, que a cidade precisa disso, precisa de representação. E a gente só consegue representação se você tiver um político realmente dinâmico, que tem esse perfil, esse sentimento, né, e conhece as necessidades da população. Então eu me senti naquele momento uma pessoa capaz, como a gente vem trabalhando ao longo desses tempos em prol da comunidade, e aí vinha sair candidato a deputado estadual. Mas também aquela questão, o deputado estadual, para buscar voto, ele tem que sair muito. E tem que ter uma condição financeira significativa, senão você não consegue atender o Estado como um todo. E eu, naquela oportunidade, mesmo não saindo, mesmo não indo à minha comunidade, andando de uma forma efetiva dentro da comunidade, mas graças a Deus a comunidade de Angra dos Reis me deu um suporte significativo. Hoje o senhor acha que tem condições de participar de um próximo pleito? Olha, eu acho que qualquer político tem a condição, né? Isso depende, quem vai dizer se tem condição ou não é o eleitor, é o povo, porque o povo é que saberá sentir, o povo é muito sábio, quem deve e quem tem condição de representar ou não a sua cidade. Porque o político não é para ser o bonzinho do eleitor, não é só ser o bonzinho. O político ele tem que ter a dinâmica, ele tem que ter o perfil, como a gente fala, né, que me apelidaram de batalhador. Ele tem que ser. Porque se não adianta você simplesmente votar por votar. Você, por exemplo, eleição entre eleição sai eleição. Toda época de eleição, principalmente a nível de deputado, todos os candidatos do estado do Rio de Janeiro passam por Angra pedir o voto. Aí você pega um voto aqui, dá um votinho para um, dá um votinho para o outro, e a sua cidade, que é a coisa mais interessante, é concentrar o voto no candidato que tem o perfil que você conhece, que você sabe que ele vai estar dentro da sua cidade. Não distribuir o seu voto no varejo e perde a representatividade da cidade. Ou seja, a cidade fica sem representação junto ao governo do estado e até ao governo federal. Então eu acho que nós, e o povo tem que saber disso. Eu acredito que o povo hoje está mais consciente, está mais percebendo melhor essa condição do voto dele, de ser um voto útil, o voto para representar a cidade. Vereador, em 2004, o senhor ocupou a cadeira de prefeito por alguns dias. Quanto tempo e como foi essa experiência? Na realidade, né, eu estive presidente do Poder Legislativo por 4 anos consecutivos, onde meus pares me conduziram quando eu fui candidato, e fui eleito e depois reeleito para estar presidente do Poder Legislativo. E, posteriormente, em função do nosso deputado, nosso vice-prefeito tinha sido eleito deputado e a gente estava sem vice-prefeito. Então, toda a gestão que tem o presidente da Câmara, o prefeito, simplesmente o prefeito, por algum motivo o vice está ausente, o presidente da Câmara ele tem por obrigação assumir o controle da cidade. Ele tem autoridade e é constitucional. Então, naquele momento, o prefeito Fernando Jordão precisava foi fazer uma visita à Europa com o deputado Luiz Sérgio, com alguns vereadores da casa, para fazer verificação junto com a eletronuclear, das usinas nucleares, dos depósitos de rejeito lá fora, como era. Então, foi necessário, pela ausência dele por alguns dias, não ter o vice-prefeito, eu, quanto presidente, assumi. Uma experiência normal, né? Foi até legal, a gente fizemos algumas interações na prefeitura, mas nada de anormal, porque o prefeito Fernando Jordão tinha sua equipe já montada, o seu secretariado, e a gente tinha uma relação direta, e tinha um conhecimento, então foi uma coisa natural, normal, como se estivesse conduzindo a Câmara do mesmo jeito. Ok, chegamos ao final do primeiro bloco do Personalidades. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o vereador Carlinhos Santo Antônio. Voltamos já, não saia daí.